Olá, boa noite, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais. Muito obrigada por estar Eu é que aqui agradeço o convite. conosco. No último fim de semana, apanhou um susto relativo com cheias no centro de Cascais. Hum, Como é que é possível que, apesar do que foi feito ao longo destes anos, isto continue a acontecer? E infelizmente vai acontecer cada vez mais, não é? Nós, quando ouvimos falar nas alterações climáticas, normalmente não temos uma ideia associada do impacto negativo que tem. E, portanto, sabemos, isso já começa a ser cientificamente provado, cada vez há mais situações desta natureza, como depois também em sentido contrário, também os fogos também acabam por ter uma força maior e uma incidência mais forte. E, de facto, nós temos vindo a fazer um conjunto desde regularização das ribeiras, desde barragens de contenção, nomeadamente para chuvas que vêm da Serra de Sintra, até ao desassoreamento daquela própria ribeira, porque em ambiente urbano, grande parte desse que corre em ambiente urbano está canalizada, portanto está entubada, não é? E estava, por exemplo, há uns anos atrás, toda assoreada quase até ao teto do túnel, o que implica que, na verdade, a área de escoamento da água era muito diminuta. Mas ainda assim temos que ter consciência de que volta ou não volta vai haver, e aqui o problema é que é diferente chover em ambiente florestal do que chover em ambiente urbano. E no ambiente urbano, a chuva com muita intensidade, que foi o caso desta, num curto espaço de tempo, provoca naturalmente situações de inundações e eventualmente até aquilo que se possa considerar cheia. Não é? E de facto foi um momento difícil, mas que ainda assim o impacto que acabou por ter foi menor do que os impactos que teve há uns anos atrás, que teve, nomeadamente nas chuvas de 1983, em que em 24 horas, de facto, choveu muito mais em 83, mas num curto espaço de tempo, neste caso de hora e meia, embora os registros sejam de 2 horas, das 11 à 1 da tarde, choveu mais agora do que choveu no pico de intensidade de 83 e Portanto, foi um felizmente, pico maior, mas mais curto. mas mais curto. E felizmente não houve os danos nem humanos, porque chegaram a morrer pessoas em 1983, nem materiais, porque não devastou assim tanto quanto a de 83 tinha devastado. Mas já que diz que é um fenómeno que cada vez mais poderá acontecer, isto implica que também é preciso fazer mais? Não, implica, ou seja, claramente implica fazer mais, tendo a consciência, e essa é aquela que me preocupa neste momento, é que tudo o que vamos fazer, já vamos fazer com atraso. Não é? Portanto, ou seja, vamos reagir. E nós temos que passar, de facto, para uma situação de proativa, ou seja, de tentar criar as condições que evitem toda esta situação. Por exemplo, no caso do Concelho de Cascais, noutros momentos de grande intensidade, de grande pluviоsidade, foram corrigidas essas situações. Felizmente, agora não houve não existiram esses problemas nesses locais. Mas, de facto, isto é uma luta que vai... Quer dizer, só mesmo o Covid é que está a travar e a abafar, digamos assim, todos os outros problemas e, muito especialmente, este problema, que é uma coisa que quer a nossa geração, quer as gerações futuras, se vão confrontar nos próximos largos anos. E é, de facto, uma situação bastante grave, por muito também, tal como da Covid, também nas alterações climáticas, continuam a haver negacionistas, que eu acho que já é de uma grande irresponsabilidade manterem essa postura de negacionista. Falemos então da gestão da pandemia. Colocou a Câmara a dar máscaras, a comprar ventiladores, a arranjar alternativas para os idosos passarem o Natal com a sua família. Onde é que foi buscar o dinheiro para este esforço? O dinheiro foi buscar a todo o sítio onde o Estado vai buscar o dinheiro, que é, neste caso, aos municípios, não é? Porque não há dinheiro público, como dizia a primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher. Portanto, o dinheiro vem sempre dos nossos bolsos, não é? Agora, Cascais, de facto, tem uma gestão muito rigorosa e conseguimos, com isso, ter contas muito equilibradas, porque, repara, há uma equação que eu gostava de ver no país, mas é uma equação em que aumentámos substancialmente mais do que o dinheiro que gastámos no combate à pandemia
é agora o dinheiro que estamos a investir para manter a coesão social no apoio àqueles que ficaram mais fragilizados por via da pandemia sanitária. Mantivemos os investimentos da Câmara, portanto não reduzimos nenhum investimento, nomeadamente investimento público, que é tão necessário para o próprio relançamento da economia do país. Ainda assim conseguimos baixar impostos. Portanto, isto só se consegue fazer, de facto, com uma gestão muito apertada, muito rigorosa, muito eficaz, mas que depois dá os seus frutos, e isso não depende apenas do Presidente de Câmara. É preciso instalar uma cultura na organização que, de facto, tenha em conta todos estes problemas. E eu, felizmente, tenho um conjunto de colaboradores, de funcionários municipais, em que esta cultura também está assente neles. E, portanto, eles percebem que €1 mal gasto na autarquia vão faltar 4, 5, 6, 7, 8, 9 euros em outras coisas que são muito mais importantes do que aquilo que está mal gasto. E ainda assim tenho a percepção de que este é um trabalho que não é um trabalho que se possa considerar finito, porque é permanentemente temos que racionalizar, temos que cada vez mais ter uma gestão ainda mais eficiente e com mais eficácia para podermos dar conta dos tempos que vêm por aí, não só dos atuais, mas também dos tempos que vêm por aí, que vão ser muito exigentes. Mas isto é uma atitude só possível numa Câmara rica, como a de Cascais, com boas receitas, ou a generalidade das câmaras tem autonomia para agir como a Câmara de Cascais tem agido em relação à Covid? A Câmara de Cascais não é rica porque senão arriscam depois a ter um conjunto de pedidos para os quais depois não há recursos para os poder satisfazer. É uma rica Câmara, isso não tenho dúvidas algumas, mas eu diria em relação à pergunta que me coloca... Mas é uma Câmara que, por exemplo, em receitas de IMI tem uma receita mas depois há outras voltada... câmaras que têm outro tipo de receitas e que eu diria que nas áreas metropolitanas, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, as câmaras estão com situações económicas e financeiras bastante robustas, chamemos-lhe assim. E, portanto, não é só o caso da Câmara Municipal de Cascais. Há câmaras que tomaram um determinado tipo de direção de políticas, há outras que não o tomaram. Neste momento há câmaras, por exemplo, que estão a acumular em bancos vários milhões de euros. E, portanto, depende também de qual é que é a orientação. E compreendo que isso se faça neste tempo? Eu normalmente tenho sempre alguma reserva em criticar os meus colegas, porque cada realidade é uma realidade. Essa não foi a nossa opção. A nossa opção foi, primeiro, entendermos que o que vinha pela frente tinha o impacto que tem e que vai continuar a ter. Só para terem uma ideia dos vários planeamentos que fizemos desde o início, eu só vejo livre da Covid no meu planeamento estratégico em finais de 2022. Portanto, não estou com isto, não quero assustar nem alarmar ninguém, não estou a falar apenas e só da questão sanitária, estou a falar depois de todas as outras questões. Da resposta social também. A resposta social ainda vai prolongar por mais tempo, mas o impacto económico que vai ter, a necessidade dos apoios sociais, que serão mais intensos até a finais de 2022, depois acredito que comecem a diminuir, a própria geração de emprego, que é o primeiro fator de combate à exclusão social. De facto, temos esse planeamento até finais de 2022. E esse planeamento, em termos de volume de dinheiro, quanto é que tem uma ideia? Depende das várias áreas, não é? Porque se estivermos a falar apenas e só naquilo que foi, que há pouco perguntavam, de termos investido nas máscaras, nos testes, enfim, tudo isso, até agora o que está estimado é que tivemos um impacto na ordem dos 40 milhões de euros, o que há que abater também algumas poupanças que se fizeram e, portanto, por exemplo, não foi possível cumprir todo o calendário da ativação de marca Cascais, nomeadamente um conjunto de iniciativas que temos, obviamente em esforço com alguns setores, nomeadamente o setor da cultura, o setor da própria hotelaria, mas enfim, mas aí a Câmara, o orçamento da Câmara teve redução de despesa, mas depois estamos a falar noutras que têm a ver com isenções de taxas, com promoção de emprego, porque neste momento é uma das áreas em que temos vários programas e razão pela qual o desemprego em Cascais não subiu até agora tanto quanto subiu no país, portanto quer dizer que as políticas estarão a dar algum resultado positivo,
E depois, do ponto de vista social, só para se ter uma ideia, nós, antes da pandemia, estávamos a apoiar com alimentação 1.500 famílias. Depois crescemos rapidamente para 4.500 famílias. Neste momento estamos a chegar às 6.000 famílias. Ora, se pensarmos que cada família andará na média de 3, 4 por agregado familiar, no caso de Cascais isso significa que 10% da população de Cascais, se não fossem estes apoios, estaria a passar fome. Há uma nova pobreza, sente isso? O que eu senti em relação, e também fazer aqui um parênteses, que é a pandemia sanitária, não tínhamos conhecimento, não tínhamos experiência, estávamos completamente à toa, como se costuma dizer. Na pandemia económica e na pandemia social já tínhamos alguma experiência da anterior crise económica e social que o país viveu. Do que eu identifico de diferente é que no passado havia vergonha de ser pobres, não é? Desta vez, ou de ter dificuldades do ponto de vista da alimentação, desta vez não há tanta vergonha. Portanto, as pessoas estão mais abertas a pedir ajuda, o que é bom, porque o pior que há é a pessoa precisar e não pedir essa ajuda, não é? E portanto o que se passa também em muitos dos casos é que não foi só, enquanto na crise económica de há uns anos atrás foi o desemprego a disparar e portanto a perder rendimentos por via do desemprego, agora o desemprego cresceu alguma coisa, mas muitos perderam rendimentos por variedíssimos fatores e como a maioria da população está a viver na linha d'água, portanto tem a linha d'água junto ao nariz, com uma pandemia, claramente que a linha d'água ficou acima do nariz e precisa desses apoios adicionais. No seu entender, deveria ter havido uma melhor articulação entre o governo central e as autarquias? O que eu considero é Nesta que gestão da pandemia? ficou mais uma vez demonstrado, aqui é uma declaração de princípios e de interesses, eu sou um profundo defensor da descentralização do Estado Central para os municípios. E esta pandemia veio demonstrar a importância das autarquias, porque não se trata só de Cascais, de uma forma geral em todo o país e dos vários quadrantes político-partidários, de facto, os presidentes de Câmara foram absolutamente fundamentais na resposta à pandemia, na linha daquilo que é a própria identidade e o núcleo central de uma autarquia, que é estamos mais próximos dos problemas, logo estamos mais próximos de encontrar soluções, porque não temos também outro caminho por onde ir. As pessoas estão próximas de nós, confrontam-nos, quer dizer, não, o que a mim necessariamente me dá, enfim, não vou dizer prazer, porque na maior parte dos casos são por dificuldades, mas que me realiza no sentido de eu poder rapidamente estar próximo do problema, encontrar as soluções para esse problema, e portanto as autarquias aqui demonstraram que de facto têm uma capacidade que era impensável responder a estas crises sem o contributo das autarquias. Mas muitas vezes fez declarações de como quem se substitui quase um bocadinho ao governo, por exemplo, quando avançou com testes antes mais Sim, mas generalizados, antes de toda a gente. isso vem de uma política que já estávamos a desenvolver e não só através da pandemia. Há questões que têm que ser resolvidas e no caso de Cascais, por exemplo, são planos de investimento que o Governo, ao longo dos vários anos, das várias décadas, em alguns casos até, repare, temos, por exemplo, a escola secundária de Cascais, que é provisória há 45 anos. Ou seja, num país desenvolvido, ou que se diz que quer ser desenvolvido, não faz sentido. Mas também temos questões, por exemplo, nos centros de saúde, também com essa gravidade, e, portanto, já tínhamos assumido antes, num acordo que eu tinha estabelecido, neste caso, das escolas e dos centros de saúde, com o primeiro governo do primeiro-ministro António Costa, de nós nos substituirmos aos investimentos que eram absolutamente necessários fazer e portanto, temos vindo a substituir. Quando chegou a pandemia, a minha primeira preocupação, que também já utilizava noutras circunstâncias, é pedir aos nossos colegas do Arquivo Histórico Municipal para me fazerem chegar o que é que algo parecido tinha acontecido noutros tempos na história de Cascais e como é que os responsáveis da época tinham respondido. E pedi e fiz esse pedido. Há muito poucos registros, porque
Por exemplo, talvez o mais semelhante seja a chamada gripe espanhola, Pneumónica. que foi a pneumónica, que foi no princípio do século passado, e coincidiu com o fim da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a própria comunicação da época estava muito mais focada na Guerra Mundial do que propriamente na questão da pneumónica. Mas ainda assim há um conjunto de registros em Cascais. Depois também me fizeram chegar um conjunto de registros a nível nacional e a nível até internacional. De Espanha, por exemplo, há muito registro porque Espanha manteve essa comunicação, daí só se falava a importância da comunicação social também aqui. Em Espanha não havia, digamos, algum controle sobre a própria comunicação da pandemia que estava a acontecer. E, portanto, há muita coisa de Espanha. E o que é curioso é que, passado mais de 100 anos, muitas das coisas são iguais. Claro que depois há outras que felizmente são diferentes, a ciência é diferente, o conhecimento é diferente, mas há muitas coisas. Esta fadiga psicológica em relação a uma pandemia já nessa altura aconteceu. Muito daquilo que se vê de a utilização da máscara, de as próprias escolas mudaram a sua própria arquitetura para serem mais arejadas, exatamente por ensinamentos que se teve com a pneumónica. Portanto, isso foi a primeira coisa que fiz. Depois juntei, porque repara, quer dizer, eu costumo dizer que enquanto Presidente de Câmara nunca falei sobre tantas coisas que não sei como agora, porque a diversidade de assuntos é de tal ordem que, quer dizer, não há homem nem mulher, Todos acredito eu, nos que tornámos um tenha bocadinho a especialistas. capacidade de abordar tantas questões diferentes. Numa questão específica, em que os próprios cientistas se dividiam, recebíamos orientações completamente diferentes. Um dia era de uma maneira, outro dia era de outra. Isto, em termos de gestão do terreno, é algo muito complicado, mas eu reuni um conjunto de especialistas à minha volta, quer beneficiando também de ter quadros em Cascais de grande competência. Estou a falar, por exemplo, do professor Germano de Sousa, que tinha sido presidente da Assembleia Municipal de Cascais pelo Partido Socialista, do professor Adalberto Campos Fernandes, que foi ministro do governo socialista e que é professor na Escola de Saúde Pública, desde o Dr. Ricardo Leite, que é membro da Assembleia Municipal de Cascais pelo PSD. Portanto, juntei a ouvir vários especialistas nesta matéria e juntei logo ao princípio, aconselhei-me junto de um conjunto de oficiais generais das Forças Armadas, porque entendi que havia aqui uma questão de que os militares podiam ser um forte contributo, porque são formados em muitas das matérias com que nós nos estávamos a confrontar. Ou, se quisermos usar uma linguagem mais bélica, quer dizer, nós estávamos numa guerra, havia um conjunto de munições que nós precisávamos ter, é daí que surge a questão das máscaras, era a nossa grande arma naquela altura, não havia outra, e portanto era preciso garantir, do ponto de vista logístico, ter disposição para ter esse armamento e ter capacidade para prolongar o abastecimento de armamento ao longo de variedíssimos meses. E portanto isso penso que beneficiei muito dessa opção logo no início, quando ainda estava totalmente perdido neste processo da pandemia. E em relação à pandemia e até em relação a outras coisas, tem sido considerado um autarca modelo e até esteve na corrida para um prémio com o seu colega de Braga. Foi também coordenador do PSD nas últimas eleições autárquicas e isso valeu ser recentemente classificado pelo líder do seu partido de incompetente. Em que é que ficamos? Olha, Como é que responde a essa... A abordagem pode ser por duas vias. Se avaliamos a incompetência por resultados eleitorais, gostaria de ter também essa mesma análise por parte do líder do meu partido em relação, por exemplo, aos resultados das últimas eleições legislativas ou até mesmo aos resultados das últimas eleições europeias, porque foram dos piores resultados que o PSD teve. De facto, nas autárquicas de há 4 anos, eu fui o coordenador autárquico e o resultado foi mau. Eu diria até mesmo que o resultado foi péssimo. E nessa perspectiva, não fui competente no sentido de poder ter um resultado melhor e que, obviamente, qualquer um aspirava e eu próprio aspirava a isso.
Agora, também, tal como disse na época, digo agora, esse resultado não é fruto apenas e só do coordenador autárquico, que era a função que eu desempenhava. É fruto, acima de tudo, também dos dirigentes concelhios, que é quem tem que escolher os seus candidatos, das comissões políticas distritais, porque é quem tem que validar os candidatos concelhios, e à Comissão Política Nacional, neste caso ao coordenador, porque era essa a função que eu estava a desempenhar. Só nos resta homologar ou não homologar o que as concelhias e as distritais propuseram. E ainda assim, o que me pode, se quiser, aliviar em relação, porque não gosto de ser irresponsável, não é? O que me pode aliviar essa carga é a consciência de ter trabalhado para que não acontecesse. Eu percorri o país variedíssimas vezes, desloquei-me de norte a sul, porque não estou aqui a incluir as ilhas, porque as ilhas têm autonomia própria e têm processos em que essa autonomia é respeitada, portanto não cabe ao coordenador nacional fazer isso, mas de facto trabalhei muito durante 2 anos, porque começámos a preparar as autárquicas com 2 anos de antecedência, que é algo que eu não acredito que se consiga preparar alguma coisa como deve ser em poucos meses. Aliás, houve alguns processos que nas autárquicas de há 4 anos, enfim, com as suas complicações normais, foram demorando um pouco mais e até sofremos críticas, aliás, muitas até do próprio líder do partido e de responsáveis que estão neste momento no partido, a dizer que era impensável não ter todos os candidatos escolhidos até final do ano, ou seja, 9 meses, 10 meses das eleições. E de facto houve um caso ou outro, o mais mediático foi Lisboa, Lisboa. mas Muito mal, não é? de facto, mas já foi a esmagadora maioria estavam escolhidos e estavam anunciados, estavam no terreno, estavam no campo, já para poderem de facto concorrerem e eventualmente aspirarem a ganhar. Ainda ontem recebi uma mensagem de Ponte da Barca, não é? Do dirigente local, a dizer: olha, a sua incompetência é a nossa incompetência porque ganhámos Ponte da Barca, não é? Porque não era uma Câmara do PSD. Portanto, nesse equilíbrio, obviamente perdeu-se e ganhou-se. Infelizmente perdeu-se mais do que as que se ganhou, mas a responsabilidade neste caso tem que ser assumida coletivamente. Depois há uma perspectiva que é uma perspectiva que eu acho que é perigosa em termos futuros, que é nomear, neste caso pedir a alguém que tenha um esforço acrescido em relação às suas próprias obrigações para desenvolver um trabalho que é um trabalho coletivo. E depois centrar nessa pessoa todos os males do mundo se porventura o resultado não for aquele que era o resultado que se esperava. E isso, de facto, pode levar a que muitos, no futuro, digam que não estão disponíveis para, Há neste uma caso, falta de solidariedade. ser bombos da festa. Quer dizer, se correr bem, e eu sempre disse isso, se corresse bem, cabia também aos dirigentes concelhios, distritais e ao líder do partido. Se correr mal, está ali um desgraçado que é ele que vai ficar com as culpas todas. E isso me parece que é uma situação que não afirma, não demonstra capacidades de liderança. Um líder não é alguém que tem este tipo de atitudes. Portanto, eu deduzo pelas suas palavras que não encarou esta qualificação de incompetente pelo seu trabalho em Cascais e que, sendo assim, pode ser reconduzido como candidato validado pela direção do partido. Espero que sim. A Agora, mesma direção que o considera incompetente numa área há de mas mesmo reconduzi-lo nessas como declarações também candidato. foram infelizes porque em determinada altura dava a ideia que essa incompetência era muito mais alargada, não é? E depois os vossos colegas que estavam a entrevistar aperceberam-se exatamente disso e quando se sentiu já num beco, então é que corrigiu o tiro, como se costuma dizer, e disse: não, estou a falar só de autárquicas e só enquanto responsável autárquico. Mas, de facto, o que eu espero é essa. A Conselhia de Cascais terá que propor à Distrital, que já propôs. Sei que a Distrital irá propor à Nacional e espero que seja homologado. Não vejo outra razão. Se quiser, aí demonstra um bocadinho mais admito até que possa ser classificada assim, essa minha provocação
é um bocadinho neste sentido para mostrar alguma incoerência e algum movimento errático que eu tenho assistido no atual líder do PSD. E esse movimento errático, como diz, hum, como é que está a ver esse movimento em relação às eleições autárquicas, aos sinais que têm sido dados? Ainda agora disse que a Conselhia de Cascais o escolheu e que a Distrital de Lisboa vai indicar. Por exemplo, em Coimbra também houve uma escolha da Conselhia e subscrita pela Distrital, mas que a Direção Nacional já deu indicação diferente. Que sinais é que a direção do PSD tem estado a dar em relação às autárquicas? Também são opções, como tudo na vida, cada um tem que tomar as suas opções. Nós há 4 anos tomámos uma opção que era de respeitar aquilo que são as leis, neste caso os regulamentos e os estatutos do partido. E, portanto, não fugimos disso, ou seja, não houve uma imposição por parte do líder do partido, e muito menos do coordenador autárquico, que era eu, de impor candidatos. Não é? Aliás, há uma ressalva que já poderei explicar, só apenas com uma ressalva, mas porque tínhamos informações, que aliás depois se vieram a verificar, e não reconduzimos. Que foi? Foi em Pedrógão, que não reconduzimos o Presidente de Câmara, que depois foi concorrer pelo Partido Socialista e ganhou pelo Partido Socialista, e lá está, é uma das câmaras que perdemos, porque não quisemos abdicar de princípios fundamentais, mas não nomeámos o candidato. Desta vez, ao que parece, e aqui posso estar a ser injusto, porque falta ainda sair muita coisa, o líder do partido diz que era ele que nomeava um conjunto de candidatos. Ora, isso não está previsto nos estatutos do partido. E nem sequer é o líder, é a própria Comissão Política Nacional, não pode impor candidatos. Pode homologar ou não homologar aquilo que vem proposto da Distrital. No caso de Coimbra, porque foi público, porque um potencial candidato, quer indicado pela Conselhia, quer indicado pela Distrital, e conheço bem não só esse candidato, que é o Dr. Nuno Freitas, como conheço bem todo o sistema, porque depois cada local tem as suas idiosincrasias e tem as suas lógicas. Conheço bem essa situação, porque ele teve para ser o candidato há 4 anos, mas não foi proposto foi proposto pela Conselhia, mas não foi proposto, validado pela Distrital. Não é? E portanto não foi. Mas agora não, agora é alguém a dizer não, e soube por ele, porque ele é que fez uma declaração a dizer, olha, infelizmente não sou eu o candidato, e candidato vai ser fulano porque foi imposto pela Comissão Política Nacional. Eu tenho, obviamente, o Dr. Nuno Freitas como uma pessoa que tem a maior das credibilidades, e longe de mim pôr em causa que o que ele tenha afirmado não tenha sido o que aconteceu, não é? Mas a acontecer, a ter acontecido mesmo, e ficado provado que aconteceu, eu acho que é muito perigoso o líder do partido, ou a Comissão Política Nacional do partido, terem feito opções dessa natureza de desrespeito dos próprios estatutos e dos próprios regulamentos internos, porque quando é assim, quando uma organização não respeita, ou tinha alterado os estatutos e tinha tido tempo para fazer, ou então ir em incumprimento dos próprios estatutos, acho que é complicado. Mas também, já agora, permita que lhe diga o seguinte, também vem numa linha, porque quando vamos a um congresso aprovam-se um conjunto de moções, ou seja, são os militantes que propõem de uma forma organizada rumos para o partido. E no último congresso, como em todos, houve um conjunto de moções que foram aprovadas. Essas moções vinculam o próprio partido. Pelo menos no caso de Numa, o partido contrariou-a. Não, não foi o partido. Foi a direção. Era essa que eu ia chegar. Ou pelo menos penso que é essa que está na sua cabeça. É do apoio ao referendo sobre a eutanásia. Da eutanásia. E, portanto, quando se chega depois ao Parlamento, alguns deputados, uma minoria de deputados, não respeita aquilo que o Congresso tinha deliberado, e, mais grave ainda, um dos que não respeita é o próprio presidente do partido. Eu acho que isso é começar por ser um grande desrespeito para com os militantes do PSD e para com as estruturas
do PSD, portanto, porque Mas também é verdade que o Congresso aprova muitas moções com sentidos completamente, às vezes até contrários, e sobre questões que nunca são aplicadas no partido. sentido contrário tenho, Em não é congressos assim, diferentes ou que próximos, não digamos. sejam aplicados, isso acontece com alguma frequência. Em sentido contrário, não. E aqui o que aconteceu foi um sentido contrário a uma moção que ainda para mais teve uma aceitação muito significativa, portanto não foi uma maioria pequena, foi uma esmagadora maioria que votou num determinado sentido e que depois alguns senhores deputados votaram em sentido E o contrário. que é que estes dois exemplos que acabou de dar lhe dizem sobre a liderança do Dr. Rui Rio? Dão indicadores que, a meu ver, são indicadores negativos. Tanto que, como por exemplo, também, na minha análise, e é a minha análise, tem havido uma preocupação maior de fazer oposição a militantes do PSD do que uma oposição maior ao próprio governo e na apresentação e na afirmação de uma política alternativa, de uma política que seja personalista, reformista, social-democrata. E, portanto, estes indicadores são indicadores que não favorecem, a meu ver, desfavorecem a própria afirmação da liderança. Voltando à questão das autárquicas, e até porque há pouco mais de um ano o Dr. Rui Rio disse isso mesmo no Congresso do PSD, as autárquicas seriam a sua meta para ser avaliado, não é? O que é para si uma vitória do PSD nas autárquicas? É maior número de eleitos, maior percentagem de votos, reconquistar câmaras emblemáticas? Qual é a medida? Ponto prévio. Eu, melhor do que ninguém, sei as dificuldades de gerir um processo autárquico. E, portanto, este processo autárquico não é de gestão fácil. Portanto, não estamos a falar de algo que seja fácil. Por outro lado, também, enquanto laranjinha, digamos assim, não é? A vitória era ganhar, não é? E ganhar a maioria das câmaras municipais. Mas com pés no chão e com consciência, eu aí estou de acordo com o líder do partido. Ou seja, ele colocou como objetivo aumentar o número de câmaras, aumentar o número de eleitos e de estabelecer uma maior afirmação do partido em certas zonas onde o partido está fragilizado nessas mesmas zonas. Portanto, eu aí considero... Portanto, ganhar não será propriamente ganhar, mas sim melhorar o resultado. É, claramente, melhorar o resultado, obviamente, que da análise que eu posso fazer a este tempo de distância, na noite das eleições não haverá nenhum partido que não ganhou as eleições. Todos vão ganhar as eleições porque vão encontrar sempre uma... Olha, eu agora encontrei ponto da barca, não é? Portanto, num resultado altamente negativo no geral, que foi o do PSD, eu dei um exemplo, que é ponto da barca, que ganhámos, não é? Mas quer dizer, todos eles vão encontrar porque ganharam aqui, ganharam ali, ganharam acolá. Daquilo que eu posso antever, o grande confronto nas próximas autárquicas é entre o PS e o PC e o Partido Comunista, porque o Partido Comunista, o PSD teve um mau resultado, mas o Partido Comunista teve um hecatombe nas autárquicas. Sim, claro. E vai necessitar de recuperar algum dessa força, porque já lhe faltam forças noutros ambientes. Portanto, esse vai ser o grande confronto. Aliás, perspectiva-se, ao que sei, por exemplo, Almada, que é um concelho altamente emblemático, que foi perdido pelo Partido Comunista, o Partido Comunista Português irá colocar, como se costuma dizer, as fichas todas com a Presidente da Câmara de Setúbal, que chega ao fim dos mandatos em Setúbal, dos 3 mandatos que pode fazer legalmente, irá concorrer a Almada. Portanto, E aqui no caso do PSD, onde é que o PSD devia colocar as fichas todas? Lisboa, Porto? repare, há também aqui uma percepção às vezes diferente. Lisboa-Porto, pelo valor simbólico Sim. que tudo isto tem. Porque se estivermos a falar em número de eleitores, por exemplo, de população, estamos a falar Lisboa, Sintra, Gaia, Porto, Loures, Cascais. Não é? Ou seja, são os grandes... o PSD penso que tem possibilidades em algumas delas, e, por exemplo, numa delas eu acredito que uma boa candidatura tem essas possibilidades. Em qual? Fica-me mal dizer porque é a minha vizinha, que Sintra. é Sintra, não é?
E é a segunda, portanto, isso só por causa da questão de Lisboa e Porto. Não é? Sintra é a segunda maior Câmara do país. Mas, de facto, para o ambiente local, todas elas são muito importantes. Não há nenhum dirigente concelhio que diga que lá o seu município, enfim, quer de sumenos ganhar ou perder. Acima de tudo, há logo uma primeira equação que é ter capacidade para apresentar candidaturas em todos os municípios. O que já por si não é nada fácil. Não é? Porque de facto os partidos não têm uma implantação, em alguns casos fica mais fraco nos sítios do que noutros. E eu sei que a dificuldade, lá está, em muitos concelhos, nomeadamente a sul do Tejo, de conseguir garantir candidaturas nos municípios. Mas enfim, eu não tenho uma capacidade para dizer onde é que eu apostava. No nosso tempo apostámos as fichas todas em todos os municípios, exatamente por respeito àquilo que eram os candidatos e aquilo que eram, na certeza que tínhamos, que não íamos ganhar em todos os municípios, como é óbvio. Mas não consigo fazer essa distinção onde é que se deve colocar as fichas todas. O PS e o CDS vão ter um acordo autárquico e têm vários acordos. Aliás, em Cascais tem-se dado, presumo eu, bem com o CDS. E rejeitam coligações autárquicas com o Chega. Concorda com esta opção? Eu posso falar por Cascais. Como disse, nós de facto temos um acordo de coligação pré-eleitoral, portanto vamos em coligação às eleições, PSD, CDS e depois também com o apoio de muitos independentes. E isso tem funcionado bem. Na gestão da Câmara de Cascais e das próprias freguesias, não se consegue distinguir às tantas quem é que é de cor de laranja ou de quem é cor azul. Não é? Portanto, porque de facto funcionamos a equipa e funcionamos muito bem. E eu não encontrei razões para alterar este estado das coisas. E por isso mesmo, em Cascais, afirmei que nós iríamos coligados, em pré-coligação, portanto, antes das eleições, PSD e CDS, e não havia espaço para outros partidos, nomeadamente para o que referiu. Naquilo que refere... ter este princípio geral, parece-lhe quer? razoável? Ter este princípio geral de não fazer coligação? Sim, esse com princípio é geral. partido. Também temos de ter em conta várias coisas. Uma é que a legislação aplicada à lei eleitoral autárquica não é igual à lei eleitoral nacional nem à regional. Não é? Portanto, quem ganha, ou seja, a geringonça numa autarquia não teria funcionado, porque o Presidente de Câmara não há dúvidas nenhumas que é o cabeça de lista da lista mais votada. E, portanto, se isso fosse equiparado a Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho tinha sido Primeiro-Ministro, porque ganhou as eleições. Não é? Coligado, lá está também. E uma coligação pré-eleitoral, portanto, para que não ficasse dúvidas para ninguém. No caso em concreto, isso é um fator que é relevante. O outro é que o partido Chega, na minha perspectiva, é um partido unipessoal. Portanto, ainda não tem uma implantação a nível local forte. Dos poucos dirigentes que eu possa conhecer em Cascais, são dirigentes muito mais radicais do que o próprio líder do Chega. Não é? E eu considero que nós não devemos alinhar nem dar boleias a radicais. E quando digo isto, digo com toda a amplitude. Também não consigo entender que possa haver radicais bons e radicais maus. Ou seja, os radicais de esquerda são bons, tudo se lhe permite, e os radicais maus são péssimos, são horríveis. Eu não consigo fazer uma distinção de quem, de alguma forma, possa ter inspirações hitlerianas com alguém que possa ter inspirações stalinistas. Foram dois monstros que tivemos. São duas situações perfeitamente horríveis. Por exemplo, não posso aceitar, nomeadamente, o manifesto que foi feito, que foi hoje tornado público, ou ontem foi tornado público, de um conjunto de individualidades à esquerda que querem condicionar a liberdade, e neste caso a liberdade de imprensa
e vossa, enquanto jornalistas, e dos vossos colegas. Quer dizer, isto não é bom. Se fosse feito, imagine-se o que teria sido se viesse, neste caso, o líder do Partido Chega a propor o que estava naquele manifesto. Bem, caiu ao Carmo e a Trindade, todos considerariam. Portanto, estes extremismos, estes radicalismos são negativos. E, portanto, eu não quero isso também para o meu concelho. E já agora deixe-me também perguntar-lhe em relação a estas polémicas sobre os candidatos independentes e que até vai haver um encontro no próximo sábado que vai juntar, por exemplo, Rui Moreira e Isaltino Moraes. Como é que vê esta polémica e a possibilidade de ser preciso voltar a mudar a lei ou de os independentes criarem um partido autárquico? A mim não me choca nada que haja, de facto, candidaturas independentes. Não é? Também tendo a consciência, porque a moeda tem sempre dois lados, não é? Também tenho consciência de que muitos independentes são falsos independentes, não são verdadeiros independentes. Mas não nos casos que acabou por referir. Mas, de facto, o que se passou aí, e acho que já está a ser corrigido, e foi assumido, foi um erro que o PS, o Partido Socialista, cometeu e que o PSD cometeu também. Porque criaram barreiras a essas candidaturas independentes. E tanto quanto eu já ouvi, quer do lado do Partido Socialista, quer do lado do Partido Social Democrata, têm toda a disponibilidade para tirarem essas barreiras para travar os independentes. E, portanto, o que se espera que aconteça é exatamente isso. Cometeu-se um erro, corrige-se o erro que se cometeu. Não é? No PSD, a sombra de Pedro Passos Coelho continua a pairar e muitos parecem ansiar pelo seu regresso. Já disse que estaria na primeira fila se o antigo primeiro-ministro quisesse regressar. Acha que ele tem condições para disputar já o próximo congresso e que depois também terá condições para... Eu estou numa posição antes dessa. Não é? Ou seja, disse que teria na primeira fila no dia e quando e a que lugar Pedro Passos Coelho quiser concorrer, porque acho que lhe devo isso, não enquanto militante do PSD, mas enquanto português. Pedro Passos Coelho foi um estadista, um grande estadista, que teve que atravessar dificuldades monstruosas, que as ultrapassou sempre na defesa dos superiores interesses da República, e, portanto, ainda é um homem novo, e terá todas as condições, com a experiência que tem, com o sentir, porque essas coisas depois entranham-se também na nossa pele, a questão do gosto pela política. No dia que quiser, eu estarei lá na primeira fila. E para o que quiser. Agora, considero que não é justo, e eu não cometo essa injustiça com o Dr. Pedro Passos Coelho, de o pressionar, porque já sei que isso, no caso dele, seria completamente contraproducente. Pedro Passos Coelho pensa para a sua própria cabeça, responde à sua consciência e não responde à consciência do Carlos Carreiras nem de outro Carlos Carreiras qualquer que se lhe venha a colocar. Depois depende muito da própria análise que o próprio faz, porque isto é um ato, acima de tudo, de vontade. E Pedro Passos Coelho passou por grandes dificuldades, não só pelo via como herdou o país completamente falido da mão dos socialistas, com um programa negociado pelos socialistas com a Troika. Quem trouxe a Troika foi o Partido Socialista, porque não tinha dinheiro para pagar a professores, a militares, a juízes, a ninguém. E depois também passou, como sabemos, de grandes dificuldades na perspectiva pessoal, da sua vida pessoal. E, portanto, isso é uma análise que eu não lhe faço nenhuma pressão, nem estou à espera. Nunca acreditei também em Dom Sebastiões, e ele próprio também não acredita, portanto, não é isso. Agora, se ele tiver essa vontade, se tiver esse ensejo, acho que o país não pode desperdiçar um homem com as capacidades dele. E, portanto, nessa altura, tendo ele essa vontade, eu estarei na primeira linha, na primeira fila. Esse ensaio ou esse ensejo por Passos Coelho não é também sinal da falta de alternativas dentro do PSD? Ou seja, o PSD não tem outro futuro que não seja o passado? Não, porque, ou seja, se eu concordo consigo, não é?
Agora, se não tem futuro que seja o passado, o Passos Coelho não é o passado, o Passos Coelho é o presente, não tenhamos dúvidas também sobre isso. E se eu posso interpretar alguma leitura que fiz de algumas palavras que as disse publicamente, o que era expectável, eu diria até o que era desejável, é que houvesse uma geração mais nova que se apresentasse, porque de facto o mundo está completamente diferente. Eu tenho 59 anos, farei este ano 60 anos, enfim, serei um sexagenário. O mundo onde eu vivi não tem nada a ver com o mundo em que eu vivia antes da pandemia e muito menos com o mundo que eu possa ir viver pós-pandemia. É por isso é que nas últimas diretas apoiou Miguel Pinto Luz. Acha que ele tem condições para voltar a ser candidato? Porque é representante dessa foi por dois motivos, também geração mais nova. Miguel Pinto Luz tem um conhecimento muito forte, é meu vice-presidente na Câmara Municipal de Cascais, é um quadro competentíssimo e, portanto, tem uma idade que lhe permite aspirar a ter outras, exatamente ao contrário do que eu estou, ou seja, em que, terminada a política autárquica, eu não pretendo prolongar essa minha participação partidária. Cívica continuarei, obviamente, a prolongar, mas partidária não. Mas em relação ao que pergunta, portanto, foi por essas razões, porque o conheço e sei que é um homem competente, íntegro, honesto, sério, e também, por outra razão, também uma questão de solidariedade. Tenho tido dele sempre demonstrações de forte solidariedade, de forte lealdade, de uma forte união para gerir uma Câmara como é a Câmara Municipal de Cascais, e, portanto, estranho seria se eu depois não o apoiasse num momento em que ele considera que é um momento importante na própria carreira política dele. E, portanto, foi essas. Mas Miguel Pinto Luz insere-se nessa mesma perspectiva, como há muitos, mas aí... E o Luís Montenegro também continua a inserir-se? Eu não ia discutir nomes. Sim, com certeza. Aliás, eu depois apoiei o Luís Montenegro na segunda volta. Mas há muitos outros nomes. O PSD tem vários quadros de uma geração dos 40, não é? Portanto, ou seja... Está neste momento muito arredada mas tem da vários primeira quadros. fila do PSD. Tem vários não é? quadros. Não lhe vou dizer, até porque eu nestas coisas sou um bocadinho distraído e esquecido, e depois falha-me dizer um nome e depois esse alguém fica zangado comigo como se eu, o facto de não o mencionar, o estivesse a excluir. Mas temos, de facto, um leque de grandes quadros no partido, dentro dessa faixa etária dos 40, 50 anos, que poderiam perfeitamente ser bons primeiros-ministros. Como eu também não tenho dúvidas nenhumas que, e já perceberam que eu não sou propriamente um apoiante do Dr. Rui Rio, mas não tenho dúvidas nenhumas que Rui Rio seria um primeiro-ministro muito mais competente do que o atual primeiro-ministro. E, portanto, daí não ter nenhum rebuço em votar, como votei, no PSD, para permitir que Rui Rio tivesse chegado a primeiro-ministro nas últimas eleições. O problema é ser líder da oposição. Não, o problema é chegar a primeiro-ministro. Não é? Ou seja, para ser um bom primeiro-ministro há uma condição prévia, que é chegar lá. E para chegar lá num regime como o nosso, que felizmente é um regime democrático, tem que se ganhar eleições. E isso é que me parece que é uma grande dificuldade. Acha difícil chegar lá? Acha difícil o PSD... A manter este... Porque, vamos lá ver, eu não estou em desacordo com o conteúdo que tem sido transmitido pela liderança do PSD. Estou em profundo desacordo com muitas das formas como essa liderança se tenta afirmar. E porque eu não acredito que se consiga afirmar lideranças daquela forma. E, portanto, essa é a minha divergência. Não é? Se corrigir, e acho que vai a tempo de corrigir, para as relativas, já que ainda estamos há algum tempo de distância. Mas primeiro ainda temos a avaliação das autárquicas. Mas sabe não é? que eu por acaso, eu percebo que façam essa análise e que façam essa situação, até porque em Portugal ainda há bem pouco tempo houve uma situação de que as autárquicas acabaram por ter uma implicação muito forte. Mas pelo menos uma das vezes, que foi com o engenheiro Guterres, que disse que não queria viver num pântano. E agora imaginemos nós se o pântano do engenheiro Guterres, comparado com o pântano em que estamos hoje, enfim, era um paraíso, o pântano do engenheiro Guterres, não é? O partido é que é o mesmo. E se calhar o pântano agravou-se de uma forma muito substancial. Mas os eleitores votam de uma forma muito consciente e muito independente, consoante o tipo de eleições que ocorreram. E, portanto, o que se vota numas autárquicas claramente está cada vez mais personalizado
no candidato a Presidente da Câmara. Numas legislativas já um pouco diferente. E numas presidenciais, então aí é mesmo só no candidato a Presidente. Portanto, o povo português já tem a maturidade democrática suficiente para distinguir que tipo de eleições é que está, E, é que portanto, está a Rui Rio participar. pode ir até às legislativas. Não, isso é, a meu ver, é mais ou menos o óbvio. Ou seja, eu acho que os mandatos são para cumprir. Sim, E mas o há um mandato, não, congresso em janeiro, é em o que eu vou princípio, dizer. não é? Os mandatos para cumprir, neste momento, o Dr. Rui Rio tem um mandato para cumprir que acabará no princípio do próximo ano. E nessa altura, num país democrático, num partido democrático, sujeitar-se-á a votos. E, portanto, aí os militantes são chamados e aquilo que os militantes decidirem é uma boa decisão. Como é sempre em atitudes democráticas. O próprio Dr. Rui Rio é que já o ouvi dizer que fará uma avaliação sobre as eleições autárquicas e, consoante a avaliação que ele fizer, que não está agarrado ao lugar e, portanto, que irá dispor do lugar. Mas isso é uma avaliação que tem que ser o Dr. Rio a fazer, não sou eu, porque não estou naquela função, nem quero estar naquela função. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.